Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, da disciplina de Bioquímica, e hoje nós vamos falar sobre o metabolismo energético. Bom, o metabolismo, de uma forma geral, é o conjunto de transformações químicas em que as moléculas elas são modificadas, elas são quebradas, né, ou são unidas entre si, transformando-se em outras moléculas. É o que constitui o metabolismo. Tá? Então, o metabolismo ele pode ser dividido em dois conjuntos de reações, né? O anabolismo e o catabolismo. Lembrando que anabolismo é o processo de construção e o catabolismo é o processo de destruição, de degradação. E isso tudo faz parte do nosso metabolismo. E para que tudo isso aconteça, é necessário uma molécula importante, chamada de ATP, que é a energia. Então, a energia é o ATP. O que é o ATP? É uma molécula contendo uma ribose, uma adenina, né? E 3 grupos fosfatos, ok? Então, a ATP é chamada de adenosina trifosfato. Quando ela é quebrada, ela é chamada de adenosina difosfato, porque quando ocorre a quebra desse grupo fosfato, perde um grupo fosfato, e essa molécula, então, só vai ter 2 grupos. Então, por isso que ela é chamada de adenosina difosfato. Quando nós nos movimentamos, fazemos a mastigação dos alimentos, quando nós dormimos, acordamos, piscamos olhos, tudo que a gente faz, gente, que gasta energia, está sendo consumido ATP, ok? E toda hora está ocorrendo a quebra dessa molécula, conversão dela em ADP, que vai se ligar a um grupo fosfato, vai voltar a ser ATP, que vai ser gasta, vai ser quebrada, vai produzir de novo o ADP, que vai se ligar ao grupo fosfato, vai voltar a ser ATP, que vai ser quebrado, vai virar ADP. E é isso que vai acontecer o tempo inteiro, tá? Toda vez que ocorre a quebra dessa estrutura aqui, vai produzir energia que a gente vai utilizar, ok? Resumindo, a quebra de uma ligação fosfato gera energia. Depois essa molécula se liga a mais um grupo fosfato e volta a ser ATP de novo, tá? Muito bem. Uma coisa que eu acho que é interessante falar aqui, tá? Que a base nitrogenada aqui, no caso, é a adenina, mas pode ser a guanina, tá? Só que a gente vai encontrar isso, guanina ligada, né, a uma ribose e a 3 grupos fosfatos, a gente vai ter o GTP, que futuramente também será convertido em ATP, tá? Que é o que produz energia para a gente aqui. Então, quando tiver o GTP, essa molécula, ela vai se ligar ao grupo fosfato, tá? Quer dizer, ela vai se converter depois em ATP, tá? Depois a gente vai falar disso, só para lembrar vocês. Quando eu for falar, vocês já vão lembrar que a gente comentou algo sobre isso. Bom, os principais mecanismos de obtenção de energia é a respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese, são processos que produzem energia. Só que hoje nós vamos falar da respiração celular. A respiração celular é dividida em 3 etapas, é a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aonde produz mais energia? Na cadeia respiratória. Mas a gente tem que entender também aonde que acontece tudo isso, tá? Então, a glicólise ocorre sempre no citoplasma. O ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória também ocorre dentro da mitocôndria, mas não é na matriz mitocondrial, tá? A cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Lembre-se disso depois, tá? A glicólise, como eu já disse, é uma etapa importante onde ocorre a quebra dessa molécula, da molécula de glicose em piruvato. Tá? Esse é o objetivo da glicólise, quebrar a glicose em piruvato. Tá? Nesse processo vai ocorrer a produção de ATP e a gente sabe também que vai ocorrer o consumo de ATP. Tá? Produz ATP, mas também gasta. Existem 10 reações bioquímicas que vão acontecer aqui, 10 reações químicas para dar a origem a esse piruvato, tá? Tem 3 partes dessas reações, tá? Que são catalisadas aí pelas enzimas exocinase, fosfofrutossinase e piruvatossinase, que são reações que são irreversíveis, uma vez que elas catalisam, não tem como reverter,
ok? Então, é isso que eu precisava falar para vocês que é importante. Nesse processo, produz 4 ATPs, gasta 2, tem um saldo energético de 2 ATPs, tá? Vai ocorrer a produção de NAD, que eu vou falar depois o que quer dizer, né? NAD é nicotinamina adenina dinucleotídeo, que vai ter a função carregadora, vai pegar os íons H+, e os elétrons produzidos dessa quebra e vai levar lá para as cristas mitocondriais, tá? Vou falar um pouquinho dessas 10 reações aí, com o objetivo de produzir 2 moléculas de piruvato, tá? Então, a glicose é uma molécula grande, precisa ser quebrada em moléculas menores, tá? Para que isso aconteça, a primeira oxidação, a primeira reação vai ser uma reação que logo já vai gastar um ATP, tá? Então, essa enzima isocinase, ela vai tirar esse grupo fosfato do ATP, vai gastar, vai quebrar, né? E aí, a gente vai ter ali a utilização desse grupo fosfato na glicose. Vai incorporar esse grupo fosfato aqui, mas para isso precisa sair o hidrogênio. Sai o hidrogênio, o grupo fosfato se liga aqui e se transforma em glicose 6-fosfato. 6-fosfato, porque o grupo fosfato se ligou no carbono 6 aqui da glicose, ok? Essa é a primeira reação que acontece, tá? E olha que importante, isso acontece porque vai fazer com que a glicose, ela tenha uma carga mais negativa com a presença desse grupo fosfato, tá? Por que isso é importante? Porque a nossa membrana plasmática vai fazer com que essa estrutura não saia de dentro da célula. Então, a membrana, ela é apolar, não suporta moléculas carregadas, então ela não consegue passar, não consegue ultrapassar a membrana plasmática, tá aqui, tá? Então, se a glicose não passasse por isso daqui, ela poderia sair da membrana. Só que quando ela ganha esse grupo fosfato, muda a carga, essa molécula fica mais negativa e ela não consegue passar por aqui. Então, é uma estratégia de prender a glicose ali, tá? Convertendo ela em glicose 6-fosfato. A próxima reação é muito importante também. A enzima fosfoglicose isomerase, ela vai converter a glicose 6-fosfato no seu isômero, que é a frutose 6-fosfato. Isso por quê? Isso é uma reação de preparação também, tá? Uma vez que essa molécula precisa ser quebrada e ela é assimétrica. Então, para que ela fique meio que igual, tanto de um lado quanto de outro, para poder quebrar, ela precisa se transformar no seu isômero, né? No caso, a frutose 6-fosfato. Tá vendo que já fica uma molécula mais parecida? Né? Só que ainda não está ideal, ela vai passar por mais um processo para poder ficar mais certa, para poder dividir, tá? Ficar mais simétrica. Então, aqui vai gastar um pouco de mais um ATP, tá? Vai gastar um ATP porque precisa de um grupo fosfato para se ligar do outro lado aqui, tá vendo? Sai esse hidrogênio, liga o grupo fosfato aqui e essa molécula se transforma em frutose 1,6-bifosfato. Tá? 1,6 porque a gente vai ter agora um grupo fosfato ligado no carbono 1 e outro no carbono 6. Bifosfato porque são duas moléculas de fósforo, né? Dois fosfatos estão ligados ali, ok? Agora, o que vai acontecer? A aldose, que é uma enzima, vai conseguir quebrar essa estrutura, frutose 1,6-bifosfato, que agora sim já está mais parecida, né? De um lado e do outro. Tem um grupo fosfato lá, um grupo fosfato aqui, um OH aqui, outro ali. Então, é possível quebrar isso aqui. Mas só que quando quebra, não vai ter duas moléculas iguais, tá? Vai dar origem a duas moléculas aqui, uma de hidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato tá ok para seguir as demais reações, só que de hidroxicetona fosfato não tá. E aí a gente vai ter uma modificaçãozinha aí, tá? Como assim? Bom, vamos relembrar tudo. Glicose passou por várias reações e se transformou em frutose 1,6-bifosfato. Ok. A enzima veio, fez a quebra, deu origem a dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Ok também. Mas agora, como o gliceraldeído 3-fosfato é a forma necessária para continuar as demais reações, de dihidroxicetona fosfato vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, porque temos uma enzima que faz isso, né? No caso é a triose fosfato isomerase. Ela faz isso em favor de transformar essa molécula nessa. Então, a gente vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Lembrando que agora, tudo que eu for falar para vocês das reações de oxidação do gliceraldeído 3-fosfato vai acontecer 2 vezes, porque a gente vai ter 2 moléculas, tá? Só para mostrar para vocês como que aconteceu essa transformação aí do dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a enzima triose fosfato isomerase, ela fez o quê? Trocou de lugar aqui, ó. Ela tirou o dupla O, que estava no carbono 2, passou para o carbono 1.
tá? E pegou esse OH do carbono 1 e trocou de lugar aqui com a dupla O. E esse hidrogênio aqui, um saiu daqui e veio para cá. Então, aí, o que aconteceu? Transformou nessa molécula aqui. Dupla O aqui em cima, OH aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio ali. Fechou, virou gliceraldeído 3-fosfato, ok? Agora, a partir daqui, gente, essa reação eu vou falar de uma, mas pense que está produzindo dois, tá? Aqui a gente vai ter a entrada do grupo fosfato inorgânico, que está lá presente na célula, tá? Ele está lá transitando pela célula, só que o fosfato inorgânico é um grupo fosfato pouco energético, ele não tem energia para produzir ATP. Não é possível pegar um fosfato inorgânico, ligar moléculas de ADP e transformar isso em ATP. Não acontece, por quê? Porque esse fosfato inorgânico ele é pouco energético. Tá? Então, ele precisa passar por modificações. No final, a gente vai ter um 3-bifosfato... no final, a gente vai ter um 3-bifosfoglicerato. Mas também eu vou logo dizendo para vocês que isso não acontece assim tão simples, tá? Vai gastar um NAD, porque a gente vai ter a remoção desse hidrogênio aqui para, no final, ter esse grupo fosfato aqui. Mas isso não acontece direto, tá? Tem uma preparação antes. Primeira coisa que vai acontecer antes, tá? Vai entrar uma molécula de água. Quando uma molécula de água entra aqui, a gente vai ter o OH da água que vai se ligar a no lugar desse hidrogênio. Sai esse hidrogênio daqui, entra o OH aqui, esse hidrogênio NAD captura ele, leva lá para as cristas mitocondriais, esse hidrogênio da água também que sobra vai para as cristas mitocondriais. No final, a gente vai ter essa molécula aqui, vai ter um OH aqui. Aí sim, fica fácil para o fosfato inorgânico se ligar ali, porque ele não consegue se ligar direto, tá? Então, uma vez que tem esse OH, o fosfato inorgânico consegue entrar. Ele entra aqui, tá? O OH sai fora. Por que isso é importante? Tá? Porque aí, essa remoção do OH gera energia para o fosfato inorgânico se ligar aqui. Quando isso acontece, a gente vai ter uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Um fosfato no carbono 3, um fosfato no carbono 1. Agora sim a gente vai para a demais reação, tá? A gente vai ter a enzima fosfoglicerato sinase. Toda vez que tiver sinase, significa que está transferindo o grupo fosfato, tá? Então, aqui a gente vai ter essa enzima que vai tirar esse grupo fosfato aqui do carbono 1 e vai doar esse grupo fosfato, o ADP. E aí a gente vai ter a produção de uma energia, de um ATP, tá? E aí essa molécula, ela vai ter uma carga negativa que saiu o grupo fosfato e vai se transformar em 3-fosfoglicerato. Então, o que vai acontecer agora? A enzima fosfoglicerato mutase vai trocar o grupo fosfato que está no carbono 3 e vai passar para o carbono 2. Tá vendo? E isso vai fazer com que a molécula fique mais negativa, fique mais favorável para a remoção desse grupo fosfato. Tá? Então, uma reação de preparação aqui. Olha só, vai sair uma molécula de água, ou seja, um OH aqui de baixo, um hidrogênio daqui, e aí a gente vai ter a formação do fosfoenol piruvato. Ok? Então, precisou disso tudo para poder produzir o fosfenol piruvato. Sai uma molécula de água, e aí a gente vai ter o fosfenol piruvato aqui. Ok? Aí sim, gente, nesse momento, a gente vai ter a remoção desse grupo fosfato daqui, produzir mais um ATP, e o piruvato, que vai estar pronto para seguir nas demais reações, tá? Resumindo, a gente encontra em livros de ensino médio isso aqui, glicose se convertendo em piruvato. Glicose, né, vai produzir 2 ATPs, vai produzir 2 NADH, vai ser utilizado, né, 2 NAD, e vai ser utilizado 2 fosfato, para produzir 2 moléculas de ácido pirúvico, ou seja, 2 piruvatos, tá? Uma molécula que tem 6 carbonos, vai dar origem a 2 moléculas de 3 carbonos. Ok. Isso daí é o que a gente vê nos livros, mas agora você já vira de uma forma mais aprofundada, né, a nível de graduação, como todas essas reações acontecem, como toda essa preparação, né, da glicose acontece, essas oxidações iniciais aí da glicose para poder chegar no piruvato, tá? Então, aqui a gente tem 2 moléculas de piruvato. Como eu disse para vocês, o piruvato, ele não consegue entrar dentro da mitocôndria, tá? Então, aqui, essa primeira etapa que eu falei para vocês, que a gente falou até agora, das 10 reações, ocorre lá no citoplasma, tá? Glicose, passa por tudo isso, transforma em 2 moléculas de piruvato. Então, tudo isso que eu falei para vocês, tá? De uma forma mais aprofundada, a nível de graduação,
para vocês entenderem como todo esse processo ocorre, tá? Lembrando que a glicólise não precisa de oxigênio, tá? Mas as próximas etapas, tá? Precisa, tá? Então, as etapas seguintes são aeróbicas, ou seja, só acontece se tiver oxigênio disponível, né? E quando ocorre a falta de oxigênio, vai ter a produção de etanol e CO2, ou de ácido lático, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma atividade física de musculação intensa, você está gastando ATP, está produzindo ATP, porque você tem glicose ali no tecido muscular, né? No glicogênio e tudo mais que você tem para ser utilizado. Ok. Mas se falta oxigênio, porque se o oxigênio está sendo utilizado, ATP, mas vai chegar um momento que vai saturar, vai faltar, e aí o que vai acontecer? O piruvato, ele não vai passar para a segunda etapa, ele vai fazer fermentação, tá? E aí é onde a gente vai ter a dor muscular, que é porque produziu ácido lático, ok? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês é isso, aqui é um resumão, tá? De uma forma bem resumida, que a gente pode descrever a glicólise para vocês. Então, uma molécula de glicose, mais 2 moléculas de ADP, mais 2 moléculas de fosfato inorgânico, mais 2 moléculas de NAD, dão origem a 2 moléculas de piruvato, mais 2 ATPs, mais 2 NADH e 2 hidrogênios. Tá? Isso aqui é o que aconteceu. Assim, se a gente for resumir tudo isso numa equação que a gente tinha antes, que a gente teve depois, né, obteve depois, seria basicamente isso. Bom, então o que eu tinha para falar para vocês é isso. Na próxima aula eu já começo falando do ciclo de Krebs.